Cidade, vida, comportamento tecnológico, como a tecnologia influencia a cidade. Muito além disso, como a cidade absorve e recebe a tecnologia. Diversas manifestações artísticas já tiveram como base a cidade, porém gostaria de voltar a olhar nesse momento para o uso da tecnologia na cidade. Como a cidade recebe a tecnologia, como nós recebemos e percebemos essa tecnologia. Afinal de contas, são diversos os meios de comunicação espalhados ao nosso redor. Porém, os dispositivos instalados na cidade vão aos poucos criando mais ruídos, sinais imperceptíveis no nosso cotidiano. Estação Rio 2 Station. Atenção, ao embarcar ou desembarcar, observe o vão entre o ônibus e a plataforma. Mind the gap between the bus and the platform. Tudo se movimenta rápido demais ao nosso redor. Estamos atrelados à nossa segunda tela, com um olhar cada vez voltado para baixo, pensando em utilizando um outro dispositivo, no caso, o nosso dispositivo móvel, o celular. Assim, muitas vezes deixamos passar por despercebido uma falha, uma mensagem que não estava calculada. É um gap entre eu e a cidade e o dispositivo que me comunica. Às vezes, um relógio local que, com o passar do tempo e com um certo descuido, passa não a informar a hora, e sim a transmitir uma mensagem não esperada, talvez uma mensagem da cidade. A cidade, com o uso e a atribuição da tecnologia, oferece um grande laboratório investigativo. São inúmeros os dispositivos que encontramos em nossa vivência urbana, seja o totem de comunicação que apresenta propaganda ou os horários de ônibus, o semáforo, o letreiro luminoso, que pode ser visto ao longe. Todos esses dispositivos que nos circundam estão suscetíveis a apresentar um erro, ou mesmo uma intervenção não planejada. Ao planejarmos e montarmos uma máquina, a idealizamos perfeita. A imaginamos em pleno funcionamento com todas as suas funções sendo exercidas de modo adequado, tudo acontecendo sem erros. Para se alcançar esse estágio, diversos processos são realizados, tanto na parte física quanto mecânica, desse dispositivo eletrônico como na parte computacional. Tudo é testado, visando sua perfeita execução. O que nem sempre é considerado no planejamento é o desgaste, seja na sua programação ou em uma peça específica, ou mesmo o tempo de vida útil, que muitas vezes é imprevisível ao final de contas. Nem toda máquina é perfeita. Soma-se a essa imprevisibilidade o fato de possíveis interferências, contaminações ou infiltrações não previsíveis para o seu pleno funcionamento. Mudanças climáticas, conflito entre software e hardware, diferenças de tensões, voltagens, tudo isso são variáveis para possíveis mudanças de comportamento em uma máquina. Senhores passageiros, neste voo vocês poderão apreciar uma ampla seleção de filmes e séries em seus próprios celulares, tablets ou computadores. Baixem nosso aplicativo Latam Entertainment no Google Play ou App Store e conectem-se à rede Latam Entertainment. Para mais informações, consulte nossa revista que está no bolsão da poltrona. A essas variações, que por fim modificam o funcionamento pleno do dispositivo, dei o nome de erro máquina. Todo esse questionamento começou quando esperava um ônibus em um terminal urbano na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Enquanto aguardava o ônibus, observei que o relógio no terminal tinha uma certa anomalia. Não exibiram bem a informação ao qual se destinava, mostrar as horas. Ao invés de mostrar as horas, o mesmo ficava em um jogo indefinido entre caracteres, números e novas formas de desenho que não existem. Naquele momento, era como uma outra língua, como quando pegamos uma letra do alfabeto árabe, ou mesmo um ideograma japonês, onde um único caractere, símbolo, letra do alfabeto pode representar uma palavra, por exemplo. Esse relógio foi o ponto inicial para começar a notar com mais atenção esses diferentes dispositivos de comunicação espalhados na cidade, que aos poucos vão sofrendo interferências e apresentando resultados não previsíveis. Junto com o interesse por esses desvios de comportamento máquicos, soma-se a minha curiosidade de saber como as coisas funcionam. Logo, comecei a pesquisar o que podia criar
ou ocasionar essas interferências, e com esse comportamento imprevisível pode se tornar referencial poético. Junto com o interesse nesses desvios de comportamento máquinicos, soma-se a minha curiosidade de saber como as coisas funcionam. Logo, comecei a pesquisar o que pode criar ou ocasionar essas interferências e como esse comportamento imprevisível pode se tornar referencial poético artístico junto à cidade, criando assim um jogo entre arte, ciência e tecnologia. Assim, comecei a estar mais atento aos aparelhos comunicantes espalhados na cidade, e logo foi grande e inesperado, para o meu espanto, quando comecei a notar que muitos aparelhos apresentavam erros dos mais diversos. Comecei a mapear e registrar esses erros através de fotos e vídeos publicando-os no Instagram, a fim de concentrar esse inventário de erros em um único lugar e facilitar o acesso a todos os interessados. Optei pelo Instagram pela facilidade de poder usar uma tag, uma hashtag para exibir as fotos e vídeos até então coletados, e ainda ter a possibilidade de participação do público externo, onde incentivo outros usuários da rede a se utilizarem da mesma tag, sem a necessidade de uma curadoria propriamente minha. Interessante pensar essa apropriação que é feita da proposta do erro máquina, onde me aproprio desses erros que são tanto capturados e registrados por mim, como os que são enviados e postados por outros usuários. Funciona como uma curadoria coletiva, onde frequentemente visito o Instagram e procuro por erro máquina, para ver se mais algum usuário da rede postou um vídeo ou foto relacionado ao meu interesse. Esse jogo possibilita perceber esse material bruto do registro, onde tenho a possibilidade de interpretar a mensagem, gerando assim um novo olhar, um desdobramento sobre esse registro e sobre a cidade. Cada erro é singular, e me aproprio desse erro como referência investigativa para o meu trabalho. Apresento aqui, como exemplo da minha investigação, o relógio. A partir da interpretação dos diversos relógios, comecei a montar uma tipografia com base nesses erros, me utilizando de caracteres gerados por esses erros e tentando fugir de qualquer similaridade no nosso alfabeto tradicional, basicamente pensando em utilizar cada erro como um novo caractere. Quando digo singular a respeito do erro gerado por cada máquina, isso não impossibilita de encontrar erros similares em diversos aparelhos, mas imagino que o motivo desse erro possa vir a acontecer por diferentes situações. Penso que quanto mais a cidade se torna tecnológica, mais suscetível está a apresentar um erro. Contudo, as tecnologias se infiltram na materialidade da cidade a ponto de se tornarem invisíveis ou imperceptíveis. Pensando na relação entre o erro máquina e a cidade, penso que as mídias locativas têm um papel fundamental nesse processo. Além de um dispositivo comunicacional com o espaço, as mídias locativas têm uma abertura muito grande para as mais diversas intervenções e manifestações e dizem muito a respeito do local onde circundam. Como cita Priscila Arantes, a sociedade do nosso tempo é marcada pelos fluxos de informações e inovações tecnológicas. Trago, para implementar esse meu interesse em especial, nesse momento, pois em retornar para a cidade todo esse erro capturado, como forma de reverberação do processo. Nesse contexto, pensei em trabalhar os registros dos dispositivos móveis da cidade, ou mesmo simular um erro a fim de retornar à cidade o que eu retirei dela. Assim, meu interesse se assemelha ao de Drew Hammett, onde em seu texto Apontamentos sobre as mídias aponta que muito do entusiasmo com as mídias locativas veio por perceber as possibilidades de conectar dispositivos locativos a ambientes de programação para redes sociais, ou pelo impacto social do mapeamento coletivo orientado ao usuário. Assim, o erro máquina discorre sobre a cidade, os dispositivos e o impacto social dessa participação coletiva, onde qualquer pessoa pode participar dessa proposta e assim criamos uma relação sobre o uso da tecnologia na cidade. Meu próximo passo nessa pesquisa sobre o erro máquina vai ser como simular esses erros nas mais diversas máquinas e utilizar esse erro talvez como um comportamento não usual, imprevisível. Desembarque somente pelo lado direito. Next stop Carioca. Transfer station between lines 1 and 2 and allows you to access the tramway. Disembark on the right.